Nosso boa noite a cada um dos irmãos presentes, suplicando ao Supremo Árbitro dos mundos que possa nos iluminar a cada um em particular. Sejamos nós aqui do plano da vida, sejam os nossos irmãos do plano astral. Suplicamos também ao grande arquiteto universo que possa iluminar a todos os nossos irmãos que acompanham a Sociedade Espírita Joana de Ângeles através das redes sociais. Que o Supremo Senhor dos mundos possa iluminar a cada um em particular e possa nos abençoar a todos na noite de hoje, a fim de que juntos possamos unir o pensamento e que Deus possa dar-nos a força para dar um passinho maior na nossa jornada terrestre. O nosso trabalho da noite tem o título Transição Planetária. Transição Planetária. Vive o presente mundo a transição planetária. E nós, cada um de nós, somos os artífices desta transição planetária. Então, o convite na noite de hoje é para nós refletir sobre essa questão e juntos possamos pensar o que podemos fazer para que essa transição planetária se acentue cada vez mais e nós possamos ser viajores dessa espaçonave chamada Terra, neste mundo melhor de amanhã, que será mundo de harmonia, de paz, de felicidade, de amor, enfim. E que hoje, na condição de mundo de provas e expiações, ainda o sofrimento é muito maior do que a felicidade. E nos dizem os amigos espirituais que nós podemos ser felizes sim na face da Terra, mas dentro da felicidade que o planeta comporta. Então, não é de assombrar nem de assustar que esta felicidade seja meio escassa no nosso mundo, porque ele é de provas e expiações. E nós não viemos para a Terra em excursão de felicidade, de amor e de alegria, mas sim, nós viemos para desbastar as asperezas do nosso próprio espírito. E desbastando a aspereza de nosso próprio espírito, nós possamos crescer e evoluir. É bem verdade que essas asperezas às vezes são tão fortes que elas precisam que nós tiremos lascas de nossa personalidade ainda extremamente inferior. E ontem conversava ainda numa sociedade de amigos que participamos, e o cidadão que estava conosco citava o exemplo que ele, fazendo curso de técnico em mecânica, o seu instrutor deu para eles um pedaço de ferro cheio de vincos, de ranhuras e etc. E ele disse que precisava aquele povo, então, os seus alunos, limar com uma lima, desbastar aquele ferro bruto, até que as asperezas sumissem e ela ficasse quadriculada, de forma quase perfeita nos seus ângulos retos, semelhante a uma pedra bruta que se transforma em pedra polida. E o trabalho deles passou 30 dias limando aquelas faces daquele material. Então, nesse trabalho, onde ele iniciava uma jornada de um curso de técnico em mecânica e depois iria para a engenharia mecânica, ele trouxe o exemplo para nós do que é a personalidade humana, do que nós somos. Nós somos esta imperfeição cheia de asperezas e que precisa ser polida, a fim de que possamos merecer o mundo melhor de amanhã. Porque Bezerra de Menezes nos traz lá numa mensagem chamada Mensagem Oportuna, e que foi publicada no Reformador, que é uma revista espírita da Federação Espírita Brasileira, foi publicada em outubro de 1992 e que diz assim: é necessário que busqueis o aprumo moral. É necessário que busqueis o aprumo moral para merecer este mundo melhor de amanhã. Porque muitos espíritos já não têm mais oportunidade de reencarnar na face do planeta. Muitos espíritos já estão impedidos de reencarnar na face da Terra.
Muitos espíritos já estão impedidos de reencarnar na face da terra, porque grande sofrimento trariam aqueles que buscam a sua redenção e buscam melhorar em si. Então, nos diz Bezerra de Menezes, que esses espíritos nos inscrevem nos seus índices de cobrança, para que possamos merecer este mundo melhor de amanhã. Então, muitos já estão impedidos. Então é fundamental que neste momento de transição planetária, nós façamos o esforço para desgastar a nossa personalidade inferior, que ainda está jungida ao vício, às imperfeições humanas, e que precisa ser aprimorada, lapidada, para que amanhã então nós possamos viver neste mundo mais feliz, cujo mundo mais feliz terá mais harmonia, mais união, mais felicidade, não é, Jefferson? Mais fraternidade, mais sentimento de tolerância, mais sentimento de amor ao próximo, porque então será banido da face da terra o orgulho, a vaidade, a prepotência, o rancor, o ódio. Então este mundo, que a terra se prepare para ele, caminha a passos largos, depende da nossa construção. Então nós precisamos auxiliar esta construção. Por quê? Nós estamos inseridos nas leis naturais do universo. Nós estamos inseridos nas leis naturais do universo, que não são outras senão as leis de Deus. E uma delas chama-se lei de evolução. E o planeta Terra está também inserido nesta lei de evolução. E nós caminhamos nesta evolução. Hoje, acirrando-se, ampliando-se, acelerando esta evolução. Mas desde ontem, desde a criação do planeta, ele vem evoluído. E nos dizem os amigos espirituais que durante a vida da Terra, somente 2 vezes reuniram-se os espíritos crísticos com Jesus, o Cristo de Deus, para deliberar sobre o planeta Terra. Somente 2 vezes. Os espíritos do padrão de Jesus, o Cristo de Deus, reuniram-se para deliberar sobre o planeta Terra. E uma das vezes foi para tomar a decisão de criar o planeta Terra. E a segunda vez que reuniram-se os espíritos crísticos para deliberar sobre o planeta Terra foi quando se decidiu que Jesus iria reencarnar no planeta para dar uma diretriz segura à humanidade terrestre que se perdia na ignomínia, no erro, na imoralidade. E foi a época que o Império Romano tomava conta de nosso planeta. Então Jesus veio para auxiliar. Agora, desde o instante que reuniram-se os espíritos crísticos para decidir sobre a criação do planeta Terra, Jesus passou a presidir, através dos milhões de anos, através dos bilhões de anos, a criação deste planeta. E então, a partir dessa decisão, começou a reunir-se o amálgama, começou a reunir-se a poeira cósmica, começou a reunir-se o fluido cósmico universal para formar este planeta, reunindo-se inicialmente como se fosse uma neblina cinzenta e foi se agregando matéria cósmica cada vez mais de forma esférica, e essa matéria cósmica foi se agregando, foi se intensificando cada vez mais, e então nós temos uma chama imensa no espaço sideral, e nós poderíamos ver então aquele
aquele amálgama de lava incandescente a altas temperaturas, o nosso planeta em formação. 2.000 graus, 3.000 graus, 5.000 graus, aquela chama imensa girando no espaço cósmico em formação, e foi se passando os milhões de anos, foram se passando os bilhões de anos, e esta lava incandescente, esse material incandescente, começou a passar pela segunda fase da sua formação, que foi a fase do resfriamento desta lava, deste material cósmico. Começou então o processo de resfriamento do planeta Terra, onde preparava-se para que houvesse a vida na face da Terra. Como haveria vida a 5.000 graus centígrados? Como haveria vida como uma atmosfera composta de gases tóxicos de alta intensidade? Não tinha como. Então os construtores do universo começaram a resfriar o planeta. Resfriando-se esse planeta, começou formar-se a parte sólida separada da parte líquida, e ainda muito material gasoso e muita lava incandescente, muito charco, muita lama, enfim. Mas os milhões de anos foram passando e foi se organizando e foi se preparando para que houvesse a primeira expressão de vida na face da Terra, e então aquele organismo unicelular chamado ameba passou a viver na face da Terra, inicialmente no fundo dos mares. Quando ele se ampliava, a ameba, nós tínhamos 2 células, porque ele é unicelular, a ameba. E ela ampliava-se e transformava-se em 2 células, partia-se novamente ao meio, e nós tínhamos então 2 organismos vivos unicelulares, 2 amebas. E assim foi se ampliando cada vez mais as amebas, aqueles organismos subaquáticos, e nós tínhamos então, após a construção do reino mineral, nós temos este início do segundo reino da natureza, que é o reino, me ajude aí, construído o reino mineral. Nós temos a construção do segundo reino da natureza, que chama-se o reino, muito obrigado, o reino vegetal. Dá os primeiros passos, vai se ampliando, inicialmente com os organismos rasteiros, com os vegetais rasteiros, depois então com os vegetais um pouquinho mais altos, depois então nós podemos ver as imensas florestas, as grandes florestas com árvores frondosas, enfim, está construindo o segundo reino da natureza, o reino vegetal. Já nesse tempo, vai bastante adiantado a criação do terceiro reino da natureza, que é o reino, me ajudem por favor, bem alto, Annelise, reino animal, isto aí. O terceiro reino da natureza, Jefferson, nesta época, passado milhões e milhões de anos, já vai bastante adiantado. Iniciou-se pelos répteis, pelos pequenos animais crustáceos, enfim, e depois a diversidade do reino animal. Nós vamos encontrar dezenas de espécies do reino animal, centenas, milhares de espécies do reino animal. Temos o terceiro reino da natureza construído. Nós temos então, chegando ao topo da cadeia do reino animal, nós vamos encontrar lá os leões, os tigres, nós vamos encontrar os elefantes, vamos encontrar os moares, os cavalares, e depois então, mais para frente, aqueles que viviam no topo das árvores, os símios, os macacos, os chimpanzés,
No topo das árvores, quadrúpedes, divertindo-se, pulando de um galho para outro. E nessa época, então, nós estamos chegando a 200 mil anos atrás da presente existência. 200 mil anos. E esses chimpanzés, esses macacos, então quadrúpedes, baixam das árvores frondosas das suas copas e vêm para o chão e começam a caminhar sobre as patas traseiras, e nós temos os animais bípedes, caminhando sobre as patas traseiras. Eles não têm pernas nem braços, eles não têm mãos nem pés, eles têm os membros traseiros e têm as patas traseiras, eles têm os membros dianteiros e as patas dianteiras, eles têm as garras traseiras e eles têm as garras dianteiras. E aí nós vamos encontrar então os homens das cavernas. 200 mil anos atrás da nossa época, os homens das cavernas, que protegiam-se nas cavernas e que tinham pelo intenso sobre o corpo, não tinham pele, mas pelo bastante intenso e grossos, cobrindo o couro bastante grosso e intenso para suportar as intempéries terrestres. E estes homens das cavernas, que nós vamos encontrar lá na África, aqueles que eram chamados de os homens de Neandertal, e que a paleontologia pesquisou o passado, encontrou-os petrificados, e através do carbono 14 estabeleceu quantos mil anos estes seres viveram aqui na face da Terra, ou seja, há 200 mil anos. Então, de lá para cá, transcorre-se 200 mil anos e o terceiro reino animal passa para o quarto reino da terra, que é o reino hominal. A espécie humana. Está criada a espécie humana e hoje chega a ser aquilo que os cientistas chamam de Homo sapiens. Estamos na área da sabedoria e aquilo que os amigos espirituais dizem que o ser humano vive hoje, a área do intelecto, a área da inteligência, a área do pensamento, a área da sabedoria, preparando-se para amanhã buscar o reino angelical. Este é o nosso estágio, o homem sapiens, o homem de grande sabedoria, aquele homem que há poucos dias atrás mandou um foguete para a Lua. Mais que isso, ele mandou, depois desse foguete tripulado, não é, meu irmão João Paulo? Mandou esse foguete tripulado para a Lua, para a Lua, e esses seres humanos alimentavam-se de pastilhas, de comprimidos, enfim, alta sabedoria, alta tecnologia, hoje pesquisa o espaço sideral, extrema inteligência. Este homem que dominou as comunicações, que conseguiu através das ondas dos rádios comunicar-se de um lado para o outro lado do planeta, e mais que isso, conseguiu a televisão que transmite o som e a imagem de um lado do planeta para o outro, embora hoje já meio ultrapassado a televisão, né? Mas está aí, alta tecnologia. Este homem desdobrou o átomo, e nós temos o raio-x que pesquisa o ser humano por dentro. Muito mais que isso, hoje nós temos ultrassom e ultra, e vira-se o interior do corpo físico, alta medicina, medicina molecular, enfim, medicina atômica, alta tecnologia, uma grandeza. E este homem que a partir de Graham Bell que descobriu o telefone, e nós tínhamos aquele telefone do passado, que nós pegávamos o telefone e levantávamos do gancho. Não é do tempo de vocês, não, esse é do meu tempo. Talvez algum de vocês conhecesse esse. Levantava o telefone do gancho e a gente esperava, daí alguém dizia assim, número...
E essa pessoa ficava numa casinha, num cantinho lá dentro de um prédio, onde acendia ali uma luzinha quando eu levantava o telefone, e daí eu dizia número 112, que era o telefone do escritório do meu cunhado, daí ela pegava um cabinho lá e ligava, e daí nós começava a falar. Isso existiu, não é da época de vocês aí. E daí nessa época então tinha aquelas senhoras cheias de princípios, etc, que daí quando eu ligava, escutava, a gente começava a falar, pluf, desligava. Agora também tinha aquelas que quando o fulano ligava, ela ficava com o ouvido do telefone ali para saber do que se tratava. E daí o fulano, em vez de ligar para a esposa, ligava para uma namorada, para manter, ô meu amor, como é que tu vai? Que coisa querida, quando nós vamos se encontrar? E daí a fulana sabia tudo, e no dia seguinte a cidade inteira sabia do amor do fulano. Existia, era realidade. Agora esse tempo também passou. Houve um progresso maior, e daí nós tínhamos um aparelho telefônico bem grande, que pesava acho que uns 5 quilos em cima da mesa, que daí a gente tirava ele do gancho e pegava e botava no ouvido e segurava no ouvido, e daí a gente discava num númerozinho assim, ó. Vocês não conheceram, né? Tu não conheceu, né? Conheceu? Opa, mas então é quase meu colega. Ó, Jefferson, tu conheceu mesmo? Daí discava ele aqui assim, e daí dava a ligação e a gente falava. Hoje nós temos tudo na mão com um clique. Nós temos um mundo à nossa disposição com um clique. E daí, se a gente não sabe, a gente pergunta para um cidadão. No passado, no meu tempo, a gente buscava um dicionário que se chamava Aurélio. Dicionário grande, tinha resposta para tudo. Hoje a gente vai ali e pergunta para o cidadão que se chama... Como é que se chama esse cidadão, Annelise? O tal do Google, esse senhor aí. Eu estava lá na Bahia, daí um cidadão lá que comprou um telefone novo, bem moderno, daí ele foi perguntar assim no telefone, disse, seu Google, eu quero saber tal coisa. E daí o seu Google respondia a tal coisa, só que com voz de mulher. Então, interessante a evolução do planeta Terra, a evolução da humanidade terrestre. Agora é de assombrar. É de assombrar que, paralelamente à evolução tecnológica e intelectual desse ser humano, nós continuamos ainda indigentes morais, pobres moralmente. E não é para menos que nós vivemos o século da depressão. O século da depressão. O século da depressão. Os índices de suicídio ampliam-se cada vez mais, porque o ser humano, embora envolvido e no meio dessa população grandiosa da face da Terra, ele continua isolado dentro de si. Não temos a capacidade de sair de dentro deste edifício chamado egoísmo. E o orgulho nos destrói e nos afasta cada vez mais, porque nós temos medo de ferir o nosso ser, receber uma flechada que atinge o nosso orgulho, que nos destrói. E o Evangelho é tão grandioso. Por isso essa doutrina maravilhosa que é a redenção da humanidade terrestre, chamada doutrina espírita, o Evangelho nos diz assim: orgulho, este filho do egoísmo, contra ele nós precisamos concentrar todas as nossas forças para vencê-lo. O orgulho, este filho do egoísmo, a maior chaga da humanidade, porque é ele que não deixa nós abrir o nosso coração rumo à fraternidade universal, rumo ao amor ao próximo, rumo ao desprendimento. E é ele que não permite que nós não tenhamos tempo para escutar o nosso irmão que precisa desafogar. É ele que às vezes faz
aquela ansiedade, permitir com que eu fale, não importa para quem nem o que eu preciso estar falando, porque aí eu não fico pensando, não fico isolado no meu próprio pensamento e eu não me sinto tão só. E aí eu não consigo fechar a boca. A ansiedade. Então, neste momento nós precisamos refletir especialmente nesse momento, porque a partir do momento que nós vencemos o nosso orgulho, nós estaremos vencendo o nosso egoísmo e tendo mais tempo para dedicar ao nosso próximo, e aí estaremos auxiliando a construir a fraternidade universal. Agora, para isso é fundamental que nós busquemos aqueles elementos que o Centro Espírita coloca às nossas mãos, ou seja, por exemplo, o trabalho de caridade. O trabalho de caridade. Se nós não temos condições e nos falta força, nos falta energia e nos falta coragem para buscar o próximo, nos unamos em grupos. Vamos buscar o exemplo do Lions Club, por exemplo, que tem N trabalhos de auxílio à comunidade e se reúne, como agora há poucos dias lá no Lions Club de Panambi, Galeto Solidário, em união com a Casa Espírita, Galeto Solidário. E daí, como diz Raul Teixeira, o Centro Espírita promove um brodo, um risoto, para auxiliar nas campanhas, para auxiliar a pintar o prédio, para auxiliar nos componentes da sopa, para buscar o rancho para as famílias pobres, enfim. E daí ele vai fazer o brodo. Daí, como diz o Raul, então os irmãos compram os ingredientes. Daí prepara os cartões para vender e vende para os irmãos. E daí os irmãos vão fazer o brodo para vender para os irmãos. Mas pelo menos está em atividade, em trabalho, se unindo nesse trabalho a benefício de uma causa nobre. É a primeira escola, é a escola primeira. Assim como Jesus trouxe o seu exemplo como modelo e guia para a humanidade. No momento em que a humanidade se perdia na ignomínia, na inferioridade humana, ele vem para socorrer a humanidade e nos trazer a luz para nós seguir a nossa jornada. Então, os amigos espirituais nos dizem assim, que nós precisamos encontrar a nossa estrada de Damasco, assim como Saulo de Tarso, que foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Saulo de Tarso, que chefiava a todos aqueles que eram os comandantes daquela época de Roma, os sacerdotes que tinham grande influência. Ele reuniu o seu exército e foi a Damasco para buscar condenar e apedrejar Ananias, um dos maiores divulgadores da época do cristianismo. E descendo a estrada de Damasco, então, nós vamos encontrar Saulo de Tarso, que naquele momento que descia a serra da estrada de Damasco, ele olha para os céus e aparece uma grande luz mais clara do que a luz do sol, e nessa luz no seu meio, então, o mestre amado, e olha para ele, e ele impressionado, que naquele momento ele cega os olhos do corpo físico e cai do seu cavalo, e os outros mais caem do seu cavalo, e dá um grande sofrimento naquele povo, e Jesus olha para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante então, Saulo, sobre a terra, consegue levantar-se, ajoelhar-se e genuflexo diz: Mestre, que queres que eu faça? Mestre,
que queres que eu faça? Então Jesus lhes diz: Saulo, vai a Damasco, e lá você será orientado o que fazer. O seu exército assombrado, todos impressionados com o que viam, diziam que o seu chefe enlouqueceu, montaram seus cavalos e voltaram para Jerusalém, ficando somente um soldado, seu mais fiel amigo, que o conduziu. Então auxiliou-o a montar em seu cavalo e, puxando-o, levou a Damasco. Lá procuraram uma hospedaria, hospedaram-se, e então o seu servo mais fiel foi até o dono do hospedeiro, da hospedaria, e contou o que acontecia. E este cidadão lhes disse: procura um fulano que reside ali assim, numa mansarda. Quem sabe ele pode ajudar o teu patrão. Ele consegue fazer curas. E o seu súdito então foi até esse cidadão, trouxe-o à presença de Saulo de Tarso. Saulo contou-lhe a situação e Ananias então impôs as mãos sobre Saulo de Tarso, recuperando a visão. Naquele exato momento, imediatamente, Saulo ficou impressionado, perguntou-lhe o seu nome e ele lhe disse: Ananias. Saulo tem um estremecimento porque era aquele que ele vinha buscar para matar, apedrejar, enfim. E contando para ele o que acontecia, perguntou para Ananias: Ananias, que eu devo fazer? E Ananias orientou que ele fosse para o deserto estudar as Escrituras. E ele foi para o deserto estudar a Escritura. Deixou a sua família extremamente rica, o seu poder, era chefe do Sinédrio, chefe de todos os sacerdotes, e dedicou-se a manter a sua vida como tecelão, que foi a sua profissão inicial. Estudando as Escrituras no deserto, após 2 anos então, já chamando-se Paulo de Tarso, passou a divulgar o cristianismo. E nós vemos então Paulo de Tarso ser um dos maiores divulgadores do cristianismo para a humanidade, através de suas missivas, de suas cartas, enfim, através das viagens, divulgando o cristianismo para que este então pudesse auxiliar a redenção da humanidade terrestre. Então, Jesus espera que cada um de nós encontremos este momento da estrada de Damasco dentro de nós e possamos abraçar cada vez mais esse cristianismo redivivo e auxiliarmos a construir este mundo melhor de amanhã, colocando tijolinho após tijolinho na construção do reino da fraternidade universal. Este é o nosso trabalho. É isto que Jesus espera de nós. Porque no presente momento, a suprema misericórdia permite que os portões das regiões do sofrimento humano no plano espiritual, nas regiões inferiores, abram-se para que novos irmãos tenham oportunidade de redenção. Muitos deles aproveitarão com certeza, mas a grande maioria não conseguirá vencer as imperfeições humanas e serão também impedidos de reencarnar na face do planeta. Agora, quando isto acontece, nós entendemos os momentos de provação nesta época em que estremece a humanidade no estertor da dor e da prova que nós passamos em humanidade. Então, precisamos justificar o merecimento
deste mundo melhor de amanhã. Porque nós temos que lembrar aquilo que Jesus disse: quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, e vós estiverdes sobre o alto dos vossos telhados, não desceis para buscar o que vos pertence. Quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, o que nós vimos hoje, a maldade, a ignomínia, a maledicência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, campeando os campos terrestres. Quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, e vós estiverdes no alto de vossos telhados, não desceis para buscar o que vos pertence. O que quer dizer isto? Isto quer dizer exatamente que se nós já conseguimos amealhar algum patrimônio de princípio moral, de moralidade, algum princípio de elevação espiritual, nós não vamos justificar a nossa atitude porque o outro faz assim errado, eu posso fazer também. Não, não desceis de vosso telhado. Se estiverdes no alto de vossos campos, não volteis para trás para buscar a vossa capa, a vossa túnica, porque estareis caindo como os demais e quem sabe amanhã impedido de ocupar este mundo melhor. Agora voltemos um pouquinho atrás no tempo. Voltemos a 3.000 anos antes de Jesus. E vamos analisar aquele povo que viveu, o povo chamado Essênio, e que em uma larga avenida construíam as suas casas frente a frente, todas iguais. E que lá no fundo desta grande avenida, construindo um templo grandioso, para que cada um pudesse professar a sua fé, este povo trabalhava. E tudo que arrecadava, e tudo que ganhavam do fruto do seu trabalho era dividido equitativamente, igual para todos. O exemplo da fraternidade universal há 3.000 anos antes de Cristo, portanto, há 5.000 anos atrás, já temos exemplo de um povo que veio para dizer para a humanidade terrestre que este é o caminho por onde devemos seguir. Passa seu tempo. Nós vamos encontrar uma pesquisa dos americanos Lee Carroll e Jean Tober, pesquisadores que analisam aquelas pessoas que eles denominaram de crianças índigos. Quem já ouviu falar, levante a mão, por favor, nas crianças índigos. Nem vou falar sobre o assunto, então, todo mundo já sabe. É aqueles que alguns chamam de peralta. É aqueles que não param quieto, que esquentam a cabeça, que os pais dizem, eu não sei o que falar, que eu não sei o que fazer com o fulaninho. E aqueles que as professoras ficam desesperadas porque eles estão lá no fundo da sala de aula, onde ela vira os olhos e eles já estão do lado de cá. É aqueles que a professora manda todos fazerem o trabalho em sala de aula, cada um faz o trabalho, leva 1 hora, ele não faz o trabalho. Dali a pouco a professora insiste, em 5 minutos ele fez o trabalho. Eles se enfiam em baixa classe. São aqueles chamados hiperativos, que os médicos receitam Ritalina para acalmá-los, para que os pais consigam conviver com eles, porque é difícil para os pais conviver com aquelas crianças que eles não estão preparados para conviver com elas e para orientá-las, porque são um espírito de alta inteligência, evoluídos às vezes nas ciências, e evoluídos às vezes na tecnologia, na literatura, nas artes, evoluídos na política, seres de alta inteligência que vêm para alavancar a evolução da humanidade terrestre. Estes mesmos pesquisadores pesquisaram essas crianças 10 anos depois como jovens, comprovando
esta alta inteligência, hiperativos. Então são seres que a sabedoria divina permitiu que baixassem o planeta Terra para evoluir a humanidade terrestre. Assim como aqueles que lá na obra da doutrina espírita, uma das obras do Pentateuco espírita, chamado Gênese, nós vamos encontrar um título: A Geração Nova. A geração nova. E aí nos fala que são espíritos bem mais evoluídos do que nós, que vêm para auxiliar a evolução da humanidade terrestre. E então, nós vamos buscar lá, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, um outro tipo de criança que eles denominam de crianças cristal. Isto aí, crianças cristal. Altamente evoluídos moralmente, espiritualmente. São aqueles que nós não precisamos ditar regras morais, porque eles têm muito bem firme dentro de si. Tem a convicção desses princípios de moral. Estes espíritos já estão reencarnando há um bom tempo na face da Terra para alavancar a evolução e para auxiliar a construção deste mundo melhor de amanhã. Então, o que Cristo espera de nós? Que nós abracemos a causa de nossa própria redenção, para que nós sejamos, a partir da nossa transformação moral, a partir de nossa própria redenção, nós sejamos também construtores deste mundo melhor de amanhã e possamos merecer este mundo melhor de amanhã. É isto que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós aquilo que diz o Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. A partir da nossa transformação moral, a partir do esforço que nós fizemos em domar as nossas inclinações más, nós vamos estar auxiliando a construir este mundo melhor de amanhã, sendo exemplo daqueles espíritos que esperam agarrar em uma segurança para também ter forças para vencer as suas inferioridades e amanhã também poder ocupar este mundo melhor de amanhã. Este é o nosso trabalho da nossa transformação moral. Deus espera isso de nós. Jesus espera isso de nós. E Kardec diz assim, que o Espiritismo é um freio nas nossas paixões. A doutrina espírita é um freio em nossas paixões. E esta luta é constante, porque nós, que na verdade não nos conhecemos, somos os arquétipos, somos a construção através dos anos. Nós somos o resultado da construção através dos séculos. Nós somos o resultado da construção através dos milênios. A misericórdia divina, através da paciência universal, nos construiu através dos milênios para que chegar. Agora hoje, nós precisamos ter a força para transformar as imperfeições que nós fomos adquirindo no caminho, transformar os instintos milenares que nos deu a vida e nos protegeu a vida através dos milênios. Nós precisamos construir o ser angelical do amanhã para viver no mundo feliz de amanhã. E
Sendo assim, nós precisamos trabalhar nessa construção. E para que nós possamos trabalhar nessa construção, eu diria a cada um dos senhores e a cada um das senhoras, encerramos, para que cada um possa trabalhar em si. Então vamos encerrar o trabalho da noite, não roubando mais o tempo de cada um, para que possamos juntos, abraçados, construir este mundo melhor da manhã. Agradecemos ao Supremo Senhor do Universo por estar aqui da noite de hoje, agradecemos a mentora desta casa de orações, Joana de Ângeles, agradecemos aos espíritos que amparam este momento, agradecemos ao nosso presidente, a cada um dos irmãos, das irmãs que nos receberam, e digo assim: recebam o nosso amor fraternal. Muito obrigado. Isto vamos fazer então. Então, como o passe é espiritual, nós iremos, junto com a oração final, pedir aos amigos espirituais que amparam a cada um dos presentes, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Então, juntos, e levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, Senhor da Terra, Senhor da nossa vida, Deus, nosso Pai. A vós queremos elevar nesse instante o nosso pensamento. A vós, Senhor, nesse instante queremos elevar o nosso coração em forma de sentimento, de filho que fala com o Pai, e dizer: obrigado, Senhor, pelo milagre da vida. Obrigado, Senhor, por não deixar esta humanidade desamparada, Pai querido. Obrigado, Senhor, por nos dar a existência na face da terra, a fim de construir o mundo melhor de amanhã. Obrigado, Senhor, por esta casa de orações que nos ampara, que nos acolhe e que nos dá a força necessária para seguir a jornada terrestre, Senhor. E vos pedir, perdoa-nos ainda a nossa ignorância, perdoa as nossas imperfeições e suplicamos do fundo do coração, abençoa e ilumina a cada um dos irmãos encarnados que aqui nos encontramos. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos encarnados que acompanham os trabalhos desta noite através das redes sociais. Iluminai, Pai amado, os familiares de cada um de nós, onde quer que se encontrem. Derramai um raio de sua divina luz sobre todos os lares dos irmãos que aqui nessa casa se encontram nesta hora. Derramai um raio de sua divina luz, iluminando aos lares de todos os irmãos que acompanham os trabalhos desta noite através das redes sociais, Senhor. Ampara-nos, Pai amado. Olhai pelos irmãos desencarnados, necessitados de amparo e de socorro. Olhai por aqueles familiares nossos que estejam viajando ou em qualquer outro local deste planeta. Senhor, guia nossos passos, agora e sempre. Que assim seja.